Se alguém te julga por você gostar de reality show, primeiro eu convido você a assistir esse vídeo. E quem sabe no final você enviar para essa pessoa ou para essas pessoas. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. BBB, A Fazenda, Power Couple, No Limite, The Circle. Talvez agora eu consiga provar que esses e outros reality shows vão muito além do entretenimento. Tem história, cultura, política e comportamento humano por trás desses grandes shows da realidade que passam na TV e nas plataformas digitais. Eu começo dividindo com vocês a minha leitura mais recente. Vou pegar aqui, o livro 1984, escrito pelo jornalista britânico George Orwell e publicado em 1949. Ele inspirou a criação do Big Brother. A história se passa em Londres, gira em torno do grande irmão, o Big Brother. Ele é o líder máximo e assume o poder depois de uma guerra de escala global. É um mundo sombrio e opressivo. E por lá, os cartazes anunciavam que eles estavam sendo vigiados pelo grande irmão. Eles não poderiam contestar o sistema criado pelo regime. E claro, era uma forma também de analisar, já que foi escrito ali no século XX, o totalitarismo, a repressão vivida naquela época. Se a gente pegar o exemplo do que foi noticiado no dia 28 de março por uma famosa revista americana, que fez uma matéria exclusiva falando sobre o BBB Brasil, e falando sobre o sucesso de audiência, o jornalista observou que o Big Brother voltou a se tornar um grande sucesso de impacto nacional depois que a Globo percebeu que os debates sobre feminismo e racismo do BBB 20 tinham rendido uma grande audiência. E por conta disso, os produtores incluíram nessa última temporada do BBB 21 como uma maior diversidade sexual. 9 dos 20 participantes também se identificavam aí como afrodescendentes, parte deles também pertencentes à comunidade LGBTQ+, Algo muito legal. Afinal de contas, depois de 21 edições, a gente viu o primeiro beijo gay. O primeiro beijo entre dois homens, O primeiro beijo entre homens foi televisionado. As falas xenofóbicas da Carol Conká sobre a Juliette e o seu Nordeste foram pauta. O público não perdoou. A rap, inclusive, foi eliminada não só por esse comportamento, mas por outros. E olha, com uma audiência de 63% das TVs que estavam ligadas naquele momento. 40 milhões de pessoas, quase um quinto da população brasileira, assiste BBB, pelo menos durante a edição 2021 foi assim, 40 milhões de pessoas ligadas, sintonizadas na TV Globo. E todas as classes sociais passaram a acompanhar os reality shows com o passar do tempo, Foi uma grande evolução. E passaram a defender muito os seus participantes em busca dessa coisa que tem muito a ver também com a política, que é o que? A representação social. E por isso eu acho que BBB diz muito sobre comportamento, cultura, história e também sobre política. Não é à toa que alguns candidatos surgem pós-BBB. Sim, muitos até conseguem se eleger, porque assim como na política, tem que defender bandeira, tem que brigar pelo que se acredita. A gente pode pegar o exemplo até do próprio João Willis, que venceu o BBB 5, Ele venceu o BBB 5 e que numa entrevista no UOL ele disse, olha, que o BBB sempre foi político, mas que as últimas edições, ao longo desses anos, foram acompanhando as transformações sociais e tecnológicas, E essa forma de fazer o Big Brother tem se tornado cada vez mais diversa, mais inclusiva. E as pessoas então passaram a se envolver muito com os participantes, também por conseguir acompanhar as notícias pelas redes sociais. E assim, cada vez mais foi ficando perceptível a divisão de grupos que se aliam por concordarem ideologicamente, Nas últimas edições tem ficado escancarado isso. Se a gente parar para pensar, pensa que em 2018 quem venceu foi a Gleice. Ela tinha muita afinidade ali com a esquerda e com as causas sociais. Em 2019, a Paula vence com um discurso da galera aqui de fora falando, gente, menos mimimi. Algo que era muito próximo da fala do recém-presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele tinha sido eleito no final de 2018 e ela ganha ali no começo de 2019. E era algo que estava muito presente nas falas, nos posicionamentos na internet. Então não tem como falar que é coincidência. Não, muitas vezes o BBB reflete muito do que está sendo vivido aqui do lado de fora. Se a gente parar para pensar, a Jojo Todinho e a Thelminha foram as vencedoras de 2020. Muito próximas ali de perfis mulheres, negras e que levantavam bandeiras importantíssimas sobre diversidade, sobre a
presença e a postura da mulher. E aí o público, né, daqui do lado de fora, começa também a entender e aprender muitas vezes sobre a importância de se posicionar. Tem um outro caso também, em 2020, por exemplo, o confronto entre o Prior e a Manu Gavassi mostrou muito sobre o posicionamento. A Manu era ele não, tinha a amizade da Bruna Marquezine, que também se colocava contra o governo, e aí o Prior tinha algumas falas machistas, alguns comportamentos questionados aqui do lado de fora, ganhou apoio até do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que foi lá falar sobre a coisa do mimimi, foi defendê-lo, e aí teve um paredão clássico ali, um confronto entre eles. O Prior foi rendendo muito no jogo por também agradar parcela da população que acreditava naquele discurso. Já a Manu também levantou algumas bandeiras e isso refletia muito do comportamento político do que estava acontecendo aqui do lado de fora. Teve também um confronto entre o Biel e a Jojo Todinho, que também ia para um lado bem parecido, ela levantando causas sociais, a diversidade, uma mulher gorda, negra, falando, pedindo espaço, e ele com comportamentos, num relacionamento muitas vezes tendo comportamento machista, do lado de fora aqui muita gente julgando o comportamento dele, mas também recebendo apoio por falas e comportamentos e posicionamentos que ele tinha lá dentro. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no BBB 21, as falas da Sara pró-Bolsonaro, dizendo que gostava do presidente, tinha parado de segui-lo porque estava com medo de ser julgada aqui do lado de fora, mas que ela gostava dele, mostrou que de fato as pessoas realmente não sabem misturar uma coisa da outra, né? Então é melhor não misturar política e Big Brother quando estiver dentro do reality show. Eu aconselharia isso a qualquer amigo que fosse entrar dentro da casa. Por exemplo, o Arthur estava sendo bastante julgado, até cancelado pelos comportamentos machistas do lado de fora do BBB, né? Os comportamentos que teve até com a Carla Dias. Mas aí, o Gil fez um comentário falando, eu quero ser candidato. O Gil até falou isso, né? Que tem vontade de ser candidato quando sair do BBB. Aí, o que acontece? O Arthur virou e brincou e falou com ele assim, então você tem que ser candidato pelo 13, fazendo alusão, referência ao PT. E aí do lado de fora, muita gente que gosta do PT, que gosta do presidente Lula, que estava naquele momento ali retomando seus direitos políticos, começou a criar uma certa simpatia e dar uma aliviada pro Arthur. Mas ainda assim, eu reforço a minha teoria, é melhor não misturar as coisas dentro da casa. Tenta evitar esse assunto, não falar sobre isso. Na verdade, eles até são orientados, mas eu acredito que no meio da confusão alimentar, da paranoia, do isolamento, eles acabam esquecendo. E aí, por exemplo, se a gente pegar a história da Sara, deu muito ruim para ela, porque muita gente não perdoou as falas pró-Bolsonaro, que naquele momento estava em plena crise de popularidade, né? Afinal de contas, em plena pandemia, tinha discussão da demora da chegada da vacina, enfim, uma confusão política danada que ela não tinha que ter se metido, sem contar que ela também teve falas infelizes em relação à pandemia que estava rolando do lado de fora. Foi um combo, uma junção de coisas que favoreceu a eliminação da Sara, que no começo era considerada uma das favoritas ao levar o título de vitoriosa do BBB 21. Mas tem um outro ponto pra gente fechar esse vídeo, que é sobre a questão da representatividade dos estereótipos. Geralmente tem sempre a bonita, a simpática, né? Tem lá dentro, assim como na política, né? Tem o galã, tem a menina inocente, tem aquele que é o caipira, geralmente conservador, que pode ter umas falas erradas, tem o festeiro, que fica até o último momento do jogo, tem a mulher sábia, aquela que já passou por poucas e boas na vida e sempre tende a ser a sensata. Tem também aquela barraqueira ou barraqueiro que explode, que causa as brigas dentro da casa. Tem um jogador que analisa friamente cada movimento do jogo e cada ação dos participantes. E aí eles botam ali a pimenta, né? O estresse, o isolamento, botam um álcool, botam uma festa, ou aquela reunião de condomínio como brinca o Thiago Leifert, né? Que é o jogo da discórdia, e aí que não tem afinidade com coisa nenhuma, e ali vai criando aquele clima que é igual na política, gente. Na política também é assim, tem vários representando, né? E tem os encontros, tem os debates, tem os assuntos que você tem que colocar ali na pauta para saber como cada candidato se posiciona. E aí é nesse momento, nos posicionamentos, que o público se identifica. É no meio da treta também. Na maioria das vezes, se você pegar o histórico, tanto na política quanto no Big Brother ou na Fazenda, nos outros realities, são os momentos mais difíceis de tensão, de treta, de briga, com pautas difíceis de serem discutidas, que a gente gera identificação e define de que lado a gente vai ficar. Então, eu amo BBB, amo política e realmente vejo muita sinergia entre esses dois mundos. Agora eu quero o seu like aqui nesse vídeo e até o nosso próximo encontro. Um beijo pra vocês.